Olá, meus amigos queridos da Ipuaçu, um abraço a todos, muita saudade. Estamos aqui para fazer mais um estudo. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Wagner Cardoso, sou tarefeiro do Grupo Espírita Maria de Nazaré em Rio Bonito e estou muito agradecido de estar aqui com vocês para poder estudar um pouco sobre a doutrina espírita. E o tema que nós escolhemos para conversar hoje é: a felicidade não é deste mundo. Nós vamos encontrar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Tem uma mensagem do Espírito François Nicolas Madeleine, que a gente vai conversar. Depois nós vamos falar sobre Joana de Ângeles, Dr. Bezerra de Menezes, o que o Livro dos Espíritos fala com relação à felicidade. Podemos ser felizes na Terra? Não podemos? Aonde encontrar a felicidade? Então, esse é o tema do nosso estudo de hoje. Para iniciar o nosso estudo, nós vamos ler uma página que eu escolhi do livro Segue-me, do Emmanuel. E o título da mensagem é No Júbilo de Servir. Depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Jesus está registrado em Lucas, capítulo 17, versículo 10. E Emmanuel comenta: guarda a tua alma no júbilo de servir. Não reclames honrarias, por mais alto te pareça o triunfo em tuas mãos. Se a terra se julgasse dona da árvore que frutifica na sua crosta, intentando negar-lhe arrimo, não faria mais que privar-se da proteção que o vegetal lhe dispensa. E se a árvore se presumisse proprietária da terra que a suporta, fugindo-lhe às bases, nada mais conseguiria que a eliminação de si mesma. Atenta, porém, à seiva e ao equilíbrio que a sabedoria divina lhes assegura. Entra em abençoada cooperação e produz a bênção da colheita. Todos os bens da vida fluem da bondade de nosso Pai. Nas tuas horas de êxito, medita nas forças conjugadas que te sustentam. Pensa nos que te beneficiam e te instruem, nos que te amparam e te garantem. Orgulhar-se das boas obras é ensombrar a própria visão, invocando homenagens indébitas que, de direito, pertencem a Deus. À maneira de instrumento leal e dócil, deixa que o sumo bem te use a vida. O violino, ainda mesmo o de mais rara fabricação, não vale por si. Engrandece-se, porém, na fidelidade com que se rende às mãos do artista que o integra na exaltação da harmonia eterna. Então, Emmanuel fala da alegria de servir, né? O sentimento de servir. Então, vamos fazer a nossa prece. Senhor Deus, Pai de misericórdia e bondade, estamos aqui reunidos para mais um estudo. Abençoe os nossos amigos do GECAL. Permita que os benfeitores se façam presente em nossos lares. Que o estudo que será realizado possa levar até os nossos corações, as nossas mentes, esclarecimento, bálsamo, refrigério. Permita, Senhor, que os nossos irmãos que não puderam estar participando desse estudo, aqueles enfermos em sofrimento, de alguma forma recebam as boas energias geradas nesse estudo. Esteja conosco durante todo o estudo. Pedimos permissão para iniciar. Assim seja, graças a Deus. Então, após a prece, a leitura da página, nós vamos começar o nosso estudo. Então, como eu falei, nós vamos encontrar no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, uma mensagem do Espírito François Nicolas Madeleine. A mensagem é um pouco extensa, eu não vou ler para não ficar cansativo. Eu só vou ler alguns parágrafos e comentar o pensamento do François Nicolas Madeleine. E a primeira frase, ele diz assim: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim.
exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de misérias, na cota de sofrimento e decepção, donde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Então ele vem dizer para nós, o François-Nicolas Madeleine, de que as pessoas se sentem infelizes na Terra, né? E que devido à cota de sofrimentos e decepções que todos nós devemos passar, caracteriza um planeta de expiação e prova. Planeta este reservado para espíritos rebeldes, segundo Santo Agostinho, que está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, mais François-Nicolas Madeleine continua. Assim, pois, os que pregam que ela, a terra, é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que ele cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a natureza comporta, iludem-se e enganam aos que escutam. Então, esse espírito vai trazer para a gente o entendimento de que a Terra é de expiação e prova, lugar realmente de sofrimento e decepções para a depuração dos espíritos, mas que a ideia de que só existe o planeta Terra, que o homem, com uma encarnação só, ele vai ter que chegar até a plenitude da felicidade, está equivocada. Que essa é uma ideia equivocada. E ele continua dizendo que se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo e o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. E em que consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera para aquele que não teme a guiá-lo à ponderação. Então, materialmente falando, esse Espírito está dizendo que se nós colocarmos na nossa vida o objetivo para alcançarmos a felicidade, o mundo material, nós vamos estar iludidos. Porque tudo relacionado ao mundo material é efêmero, é ilusório, não é real. Se um dia nós vamos devolver esse corpo para a natureza, vamos voltar para a nossa verdadeira natureza espiritual. Então, tudo do mundo material, ele vai ficar no passado, não vamos levar conosco para a vida espiritual. A nossa vida espiritual é verdadeira. Então, se botarmos como ponto de busca para a nossa vida os bens materiais, não vamos conseguir. Mas ele continua. Conseguintemente, se a morada terrestre são peculiares às provas e às expiações, forçoso é se admita que, algures, moradas há mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado, ainda numa carne material, possui toda a plenitude dos gozos inerentes à vida humana. Então, François-Nicolas Madeleine está reforçando a ideia de Santo Agostinho do capítulo 3. Santo Agostinho, no capítulo 3 do Evangelho, diz que existem várias moradas, que existem planetas superiores onde realmente o espírito que ali habita encontra a felicidade. E François-Nicolas Madeleine vem nos lembrando isso. E François termina, eu convido vocês a lerem essa mensagem do François, porque tem vários detalhes, né, que eu não estou falando aqui, que é bom a gente ler para tomar conhecimento da ideia dele. E François-Nicolas Madeleine vem dizer para nós o que fazer para que a Terra saia desse quadro de expiação e prova e se torne um planeta superior. E ele vai dizer: todavia, não deduzais das minhas palavras que a Terra esteja destinada sempre a uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros. Então, a Terra está sobre o influxo de uma lei natural, que é a lei do progresso. Ela vai progredir. Como ela vai progredir? Essa tarefa inclusa, cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelou. Então, François-Nicolas Madeleine está dizendo que o progresso da Terra, a transformação de expiação e prova para a regeneração, para um planeta feliz, ela iniciou e está sendo impulsionada pela nova doutrina dos Espíritos.
Assim, que a santa emulação vos anime, e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo, que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos. Então, esse espírito, que temos muita gratidão pelas várias mensagens que ele trouxe, ele vem dizer que a felicidade no planeta Terra, por enquanto, não é possível de conquistarmos a felicidade plena, que o planeta Terra dispensou em prova, mas que o planeta Terra está progredindo, vai progredir. Isso é muito consolador para nós e que depende muito do nosso proceder. Então ele chama a gente ao trabalho de fazermos a nossa transformação moral, de realmente nos livrarmos do homem velho, fazer surgir o homem novo, evoluído, o homem de bem que já está em germe em nossos corações. Esta é a mensagem de François Nicolas Madeleine falando sobre a felicidade. Agora, no dicionário, qual é o conceito que encontramos no dicionário para a felicidade? E lá está dizendo: felicidade é um estado de quem é feliz, uma sensação de bem-estar e contentamento que pode ocorrer por diversos motivos. Então, no dicionário está dizendo que felicidade é uma sensação de bem-estar, de prazer. Bem, e os psicólogos? Na psicologia, qual é a ideia e o entendimento para um psicólogo do que é felicidade? Os psicólogos acreditam que para medir a felicidade de alguém é necessário avaliar alguns fatores físicos, psicológicos, de renda, idade, frequência religiosa, política, estado civil. Então, vários fatores na nossa vida, todos em harmonia, o psicólogo vai avaliar o quanto de feliz eu consigo ser, o quanto esses fatores interferem na nossa vida. E o que Jung, o que Freud falava sobre a felicidade? Sigmund Freud, o grande psicólogo e psiquiatra, psicanalista no início do século XX, vai dizer: Freud defendia que todo indivíduo é movido pela busca da felicidade. Realmente, o que faz a gente acordar de manhã, ir trabalhar, e lutar e passar pelas provas e expiações do dia é buscar nosso prazer, nosso bem-estar, nossa felicidade. Concordo, verdade. Mas essa busca seria como uma utopia, uma vez que para ela existir não poderia depender do mundo real. O máximo que o ser humano poderia conseguir seria uma felicidade parcial. Então Freud está dizendo que a gente no mundo material, a gente tem uma felicidade temporária parcial. A felicidade verdadeira, Freud fala que tem que ser uma busca fora do mundo material. E será que os filósofos, os grandes filósofos da história da humanidade, eles falaram sobre a felicidade? Nós vamos encontrar o pensamento de Aristóteles, o grande filósofo grego, onde ele diz: a felicidade diz respeito ao equilíbrio e harmonia praticando o bem. Então Aristóteles diz que na prática do bem, o homem, o espírito, ele adquire na prática do bem o equilíbrio e uma harmonia que vai fazê-lo feliz. Um outro filósofo também grego, o Epicuro, ele diz: a não violência, o Epicuro diz: a felicidade acontecia através da tranquilidade. Quanto mais tranquilos e serenos estivermos, mais vamos nos sentir felizes. Esse é o pensamento de Epicuro. E tem um grande pensador indiano, o Mahavira, que ele diz: a não violência era um importante aliado para atingir a felicidade plena. Então, para esse indiano, para atingirmos essa felicidade que tanto buscamos, a gente precisa adquirir, desenvolver em nós a não violência.
lembrando o Gandhi, né? Agora, na China, 600 anos antes de Cristo, existiu dois homens muito importantes na cultura chinesa, Lao Tse e Confúcio. Lao Tse dizia: a felicidade poderia ser atingida tendo como modelo a natureza. Então, Lao Tse diz que o homem que observa a natureza e segue os seus exemplos é feliz. Confúcio, outro grande pensador chinês, diz: a felicidade é devido à harmonia entre as pessoas. Quanto mais as pessoas se respeitam, se amam, existindo uma harmonia de fraternidade, solidariedade entre as pessoas, mais feliz a pessoa é. E no budismo? No budismo diz que a felicidade ocorre através da liberação do sofrimento, pela superação dos desejos, através do treinamento mental. Então, no budismo, o Buda, ele vem dizer que temos que treinar a nossa mente, treinar os nossos pensamentos. Quando eu consigo dominar a minha mente, eu supero e me liberto do sofrimento e da dor. Então, esses conceitos que eu trouxe, vêm falando do que o dicionário diz, dos psicólogos, dos filósofos. Uns falam que devemos copiar a natureza, outros dizem da não violência, traz a felicidade, da harmonia entre as pessoas, do controle da mente. São todos pedacinhos de fragmentos da verdade que todos juntos formam um pensamento. Estão todos corretos, né? Mas será que no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar? Allan Kardec pergunta sobre a felicidade no Livro dos Espíritos? Com certeza. Na quarta parte do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar as referências sobre as esperanças e consolações. Então, na questão 920, Allan Kardec pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Podemos realmente ter essa felicidade plena na Terra? Resposta: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, felicidade plena na Terra, não podemos. Mas uma felicidade possível, uma felicidade relativa, podemos ter, sim. Depende do nosso esforço para suavizar as provas da vida. Aí Allan Kardec, na 921, continua perguntando: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? Então, Kardec já tinha o entendimento da lei do progresso, do que os espíritos de Santo Agostinho, François Nicolas Madeleine diz, que a Terra vai progredir, se transformar no planeta realmente onde os espíritos serão felizes. Então ele afirma que um dia a Terra será uma morada de lugar feliz. Mas, enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? É uma confirmação da questão 920. Uma felicidade relativa a gente pode ter na Terra ou não? O homem é quase sempre a resposta. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Então, gente, os espíritos vêm dizer que nós estamos no planeta de expiação e prova, num planeta onde a dor e o sofrimento são as nossas professoras para evoluirmos, mas que grande parte das decepções, das dores, dos sofrimentos não estava na programação. É a nossa rebeldia. São a gente persistir no erro, ainda sendo orgulhosos, maledicentes, egoístas, soberbos, preguiçosos. É a nossa teimosia nos vícios morais que fica causando essa quantidade enorme de dores. Será que a pandemia foi criada por Deus? Deus olhou para a Terra, deixa eu criar aqui um vírus aqui para poder causar muita dor para aquela turma lá. Foi Deus que criou do nada para brincar com a gente? Não, nunca. Deus, ele é soberanamente bom, justo e misericordioso. Deus é o puro amor. O vírus e a pandemia ocorreu como reflexo do nosso proceder.
A humanidade vem depois de 2000 anos do Cristo falando, depois de 2000 anos, vários mensageiros, vários espíritos superiores reencarnando, a doutrina espírita divulgando o amor, o perdão, e o homem continua ainda orgulhoso, egoísta, violento, bárbaro. O nosso proceder, a violência que existe em nós, provocou a situação que estamos passando. Então, como o Espírito respondeu a Kardec na 921, a maioria das dores é criada por nós mesmos. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo a felicidade tão grande quanto complete a sua existência grosseira. Então, para atingirmos essa felicidade relativa que buscamos, que o planeta Terra nos oferece, a gente precisa praticar a lei de Deus. Há 4.000 anos, Moisés trouxe, através do fenômeno da escrita direta nas pedras, os 10 mandamentos. E a gente não conseguiu aprender ainda a botar em prática. Há 2.000 anos, Jesus veio falar do amor. E a gente não consegue amar ainda. Vamos estudar, compreender as leis naturais, nos esforçarmos para botar em prática. Aí sim, a gente vai começar a encontrar a felicidade relativa que podemos. Mas Kardec faz um comentário da questão 921. Kardec diz assim: aquele que se acha bem compenetrado no seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária. Então ele está dizendo que devemos ter em premissa, em primeiro lugar, na nossa mente, a nossa vida espiritual, a nossa vida futura. Não colocar a vida material como mais importante. Devemos respeitar a vida material, sim, mas a vida mais importante é a minha espiritual. Já nesta vida somos punidos pelas infrações que cometemos, das leis que regem a existência corporal. Sofremos os males e consequências destas mesmas infrações. Então, toda vez... Questão 614 do Livro dos Espíritos. O que é uma lei natural? Resposta: é a lei de Deus que rege o universo. Foi oferecida ao homem para a sua felicidade. E o homem sofre quando dela se afasta. Então, todas as dores, sofrimentos, decepções, provas e expiações que passamos é um efeito de um momento em nossa vida que nós nos afastamos de uma lei natural. Quando transgredimos uma lei natural. Então, os Espíritos vêm dizer para a gente na questão 921, devemos conhecer e praticar as leis naturais. Isso vai fazer com que a gente realmente encontre a felicidade. Mas eu vou trazer agora uma mensagem de Bezerra de Menezes. Ele fala sobre a felicidade. É uma mensagem belíssima que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção no pensamento de Bezerra de Menezes. Essa mensagem está contida no livro Recados do Meu Coração. A verdadeira felicidade. A felicidade que Jesus nos promete é a felicidade que brota do coração de quem ama e que surge na alma daquele que trabalha pela paz. Então, logo de início, Bezerra de Menezes vem nos lembrar que a felicidade brota no coração de quem ama e de quem trabalha pela paz. Se eu quero ser feliz, eu devo amar a mim, a Deus e ao próximo. E trabalhar pela paz, trabalhar pela harmonia de todos. Temos que deixar o egoísmo de lado, de buscarmos só o nosso prazer. Lembra que no conceito do dicionário que eu falei, diz que felicidade é um bem-estar? Então vamos procurar o nosso bem-estar? Sim, devemos buscar o nosso bem-estar. Mas eu preciso estar com a minha atenção no bem-estar do meu irmão que está do meu lado. Quando eu dedico meus pensamentos, minhas mãos, meu coração para o bem-estar geral, eu encontro felicidade. É isso que Bezerra de Menezes está falando. Mas ele continua. Que está estampada no rosto daquele que encontrou a alegria de servir
que se mostra visível nos olhos daquele que enxerga a beleza de Deus nas coisas mais simples da vida. Então, aquele que tem alegria de servir, sabe aquelas pessoas bondosas, que gostam de ajudar, que não mede esforços para ajudar as pessoas? Essas pessoas são felizes, porque servir e ajudar é a alegria delas. Essa é a felicidade que devemos buscar. Ter o espírito de serviço, ver a vida com um olhar mais simples. A simplicidade, a humildade e a alegria de servir. O Dr. Bezerra continua. Há quanto tempo, amigos, não sentimos essa felicidade? Ela está tão acessível a nós. Então, o Dr. Bezerra falou que nós estamos há séculos, milênios, sofrendo, sem sentir felicidade alguma. Mas está tão fácil de conquistar. Basta amar, ter um olhar mais amoroso, indulgente para com as pessoas e procurar servir. A criatura humana, muitas vezes, reclama que não consegue ser feliz. Mas será que isso não esteja ocorrendo pelo fato de procurarmos a felicidade onde ela não se encontra? Dr. Bezerra faz uma pergunta para a gente. Santo Agostinho, na questão 919a, ele vem dizer, orientar para todos nós, que façamos uma reflexão diária. Diariamente a gente deve refletir sobre a nossa vida, para que a gente possa se conhecer. Tudo que ocorreu durante o dia, eu devo avaliar. Eu fiquei irritado ali naquele momento, eu gostei de fazer tal coisa. Por que eu me irritei? O que me irrita? O que eu preciso mudar em mim para não me irritar mais? Então, o autoconhecimento é importantíssimo. E ele vem dizer, o Dr. Bezerra diz, que a maioria de nós estamos buscando a felicidade onde ela não está. Buscando a felicidade plena na realização de gozos materiais. E ele diz, a verdadeira felicidade é aquela que se sustenta no tempo. Então, a verdadeira felicidade é aquela que perdura, que continua conosco, que levamos para a vida espiritual. Então, eu trabalhar muito, juntar uma grana e comprar aquele carro mais moderno, que com tudo, aquele carro maravilhoso, super confortável, é verdadeira felicidade da compra daquele carro? Não. O carro vai envelhecer, eu vou envelhecer, eu vou desencarnar, vou para o mundo espiritual, o carro vai ficar aí, vai ficar velho, vai ser jogado no ferro velho. A felicidade de compras de bens materiais não é uma felicidade verdadeira. Não perdura. Agora, quando eu ajudo alguém, quando eu vejo que alguém está em sofrimento, está desorientado, está perdido, e eu me dedico a ajudar aquela pessoa, eu consigo ser um instrumento de Jesus para mudar a vida de alguém. Alguém que estava desorientado, uma pessoa que estava pensando em tirar a própria vida. E que eu vou lá e dou forças, dou coragem àquela pessoa e ela realmente reconquista a alegria de viver. Este bem que eu consegui realizar, ou melhor, que Deus realizou através das minhas mãos, isso é uma felicidade, uma alegria de ver o meu irmão feliz que eu vou levar comigo para o plano espiritual. A prática no bem, toda a realização que eu vou levar comigo, que permanece comigo, essa realização no bem feliz, é uma felicidade verdadeira. E Dr. Bezerra continua. Dr. Bezerra encerra o seu pensamento dizendo: se o que tanto desejamos somente nos deixa feliz por algumas poucas horas, seguindo-se anos de arrependimento, temos a certeza de que muito provavelmente estamos nos sentando em formigueiros e amarguras. Então, é extremamente necessário avaliarmos o que estamos realmente buscando. Desenvolvendo melhor o pensamento de Dr. Bezerra Menezes, numa maneira mais aprofundada, onde nós vamos entender profundamente a questão da felicidade, eu vou trazer o que Joana de Ângeles vem nos ensinar no livro O Ser Consciente, onde ela fala sobre a felicidade. E ela começa dizendo: o sentido, o significado da vida centra-se na busca e no encontro da felicidade, confundida com o prazer,
descaracteriza-se fazendo-se frustrante e atormentadora. Então, Joana de Anjos vem confirmando o que a gente viu lá atrás, que a busca do bem-estar, do prazer, é que vai dar sentido e significado para continuarmos vivendo. Mas esse está muito descaracterizado. O entendimento dessa busca da felicidade acaba frustrando e desorientando o homem. A visão da felicidade é sempre distorcida, levando o indivíduo a considerar que, quando não se encontra feliz, algo não está bem. Então, ela vem dizer que em vários momentos da nossa vida, nós passamos por dores, por dificuldades, por sofrimentos, por expiações. Será que nesses momentos a gente é infeliz? Ou a gente pode ter um olhar diferenciado da dor e, mesmo passando pela dor, sermos felizes? É essa ideia que Joana de Anjos está trazendo para a gente. O nível de consciência e de amadurecimento psicológico estabelece os graus nos quais se expressa as realizações planificadoras e o estado de felicidade. Então, Joana de Anjos vai dizer para nós que para sermos felizes e conquistarmos e entendermos a felicidade, a gente precisa ter consciência e amadurecimento psicológico. A gente escuta a nossa consciência, a gente tem um hábito de fazer o que Santo Agostinho orienta de uma autoanálise, de uma autodescoberta, de uma reflexão. Nós somos pessoas conscientes, onde a gente procura praticar o Evangelho durante o dia, a gente toma as nossas atitudes passando por uma reflexão ponderadamente, ou nós somos impulsivos, fazemos as coisas no roldão da vida, seguindo os nossos instintos sem controle. É preciso ter consciência de nossas atitudes e pensamentos. Mas ela diz que precisa ter um amadurecimento psicológico. É muito interessante a gente estudar a obra de Joana de Anjos e entender essa questão do amadurecimento psicológico. Nós vamos observar que grande quantidade de pessoas, elas passam pela infância, pela adolescência, pela juventude, chega até a idade adulta, se transforma em profissionais, chefes de família, constituem família, envelhecem o corpo, mas mentalmente continuam infantis. Não conseguiram amadurecer mentalmente. Então o mundo tem que satisfazer seus desejos. Quando alguma coisa na vida não sai do jeito que ela idealizou, ela faz pirraça, ela julga os outros, ela quer quebrar alguma coisa, ficamos revoltados. A maioria de nós, Santo Agostinho diz, somos rebeldes. É preciso amadurecer psicologicamente. É preciso que a gente tenha uma visão real de quem somos. Encontrar nossas imperfeições. Para que a gente realmente passe a encarar a vida com clareza e sabedoria. Eu só vou conseguir a felicidade plena ou a felicidade relativa à nossa condição no nosso planeta quando eu amadureço psicologicamente. Eu tenho que procurar, nas minhas reações diárias, quando eu tenho uma reação a alguma coisa, analisar o que eu estou sentindo. Poxa, o que eu estou sentindo agora que está me incomodando é ciúme, é orgulho, é egoísmo. Eu não posso mais agir assim. Eu conheço a doutrina, conheço o Evangelho, eu tenho que domar. Lembra lá do filósofo que disse que o controle da mente, do pensamento, vai nos ajudar a vencer? Então, Joana de Anjos vem reforçar a ideia para nós, que devemos ter consciência e amadurecimento psicológico. E ela continua. A interpretação equivocada do que é felicidade conduz à busca irreais. Então, a gente fica colocando como felicidade da nossa vida prazeres temporários. O que o Dr. Bezerra falou lá atrás. A sua visão em determinada época de existência muda completamente em outros períodos. A imaturidade psicológica de uma fase, a juvenil, predispõe a uma aspiração de felicidade que, conseguida, logo desaparece. E observada mais tarde, apresenta-se desagradável e perturbadora. Todo mundo
mundo já passou por isso. A gente quer muito uma coisa e a gente quer, mas eu quero aquilo porque eu quero, e a gente fica aflito, e se for alguma coisa para comprar, a gente trabalha, pede dinheiro emprestado, e a gente acha que se a gente não comprar aquela coisa, não tiver aquela coisa, a gente vai morrer. Aí depois de tanto sofrimento, você compra aquilo, aí você olha para aquilo e não era isso. Aí o tempo passa, a gente amadurece, aí olha 5 anos atrás, 10 anos atrás, puxa vida, naquela época eu perdi tanto tempo por causa daquilo, que bobeira, como que eu fui infantil. Será que isso só aconteceu comigo? Somos imaturos psicologicamente. Nós buscamos coisas efêmeras. Temos que realmente ponderar o que realmente eu quero para a minha vida, o que eu estou buscando para a minha vida. É algo real? É algo que eu vou levar comigo? Ou é só uma satisfação pessoal do meu orgulho, que eu quero mostrar para as outras pessoas ou para mim mesmo que eu consigo esse bem material, que não vai ter valor nenhum para a minha evolução espiritual? E Joana de Anjos vai continuar dizendo: a felicidade tem a ver com o que o indivíduo é e o que ele pensa ser. É aquilo que eu estava falando lá atrás do autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Quando eu passo a me conhecer, eu passo a identificar o que realmente é importante na minha vida. A diferença entre o que supõe ser e a sua realidade dimensiona o seu quadro de desejos, de prazeres, de gozos que interpreta. A felicidade tem a ver com a identificação do indivíduo com os seus sentimentos e sensações, sentimentos e emoções, das suas mais elevadas aspirações idealistas, culturais, artísticas, religiosas. Então eu devo buscar fazer essa correlação. Os meus sentimentos com relação às sensações físicas, os meus sentimentos com as emoções, o que eu sinto com relação às pessoas, com relação a mim mesmo, com relação à vida. Quais são as minhas aspirações? As minhas metas. As metas para a minha vida são quais? O que realmente eu estou buscando para a minha vida? É algo que vai fazer com que eu cresça como ser humano, que eu me transforme num homem de bem? Ou as minhas metas são só conquista de títulos e bens materiais? O material, gente, os títulos, nome, cargos, fama material no mundo material, um dia a gente vai deixar tudo aí, não é real. Então eu preciso avaliar quais são as minhas metas e quais são os meus valores culturais, artísticos. Achei interessante ela colocar isso aqui. Nós devemos buscar a cultura, a beleza, a arte, a música, conhecer. O ser humano é tão diversificado. Existe tanta cultura, tanta beleza no mundo para que a gente possa conhecer. Devemos buscar uma religiosidade. Religiosidade no sentido de estarmos conectados com Deus, um sentimento, uma prática religiosa, de buscar no Evangelho, buscar nos conhecimentos superiores uma ligação com o divino. E isso vai nos dar força para encontrarmos a felicidade. E ela continua: na fase dos sentidos, o gozo se transforma depois em fluido em insatisfação, ansiedade ou depressão. Se botarmos a nossa felicidade no gozo dos sentidos, a gente satisfazendo aquele desejo material, vai vir uma frustração. Por quê? Nós ficamos numa ilusão de que se eu comer muito, se eu beber muito, se eu usar tal entorpecente, se eu dormir muito, se eu fizer muito sexo, eu vou encontrar a felicidade. E não vou. As frustrações, os traumas que são decorrentes da minha imaturidade, aquele vazio na alma, não é preenchido com as coisas materiais. Eu vou, consumo, eu como, eu bebo, eu uso, vou usando, vou comendo, tentando tapar aquele buraco. Eu só vou me viciar naquelas coisas materiais e vai trazer mais frustração, mais vazio fica. Quanto mais eu coloco pela boca, maior é o buraco no meu peito. No ciclo idealista religioso transcendental, Joana de Anjos fala que quando nós nos encontramos em uma religião e realmente
nos esforçamos em botar aquela religião em prática, quando entendemos, já fizemos a nossa autoanálise, já tomamos posse da nossa verdadeira existência espiritual, a gente transcende o mundo físico. Eu saio de dentro desse corpo físico e eu passo a ver a vida como espírito, liberto do ego, da escravidão do corpo físico. Isso é uma religiosidade transcendental. A busca transpessoal, essa busca das verdades do espírito, traz a autodescoberta, a autorrealização, uma autodescoberta. Eu tomo posse, eu passo a me ver como espírito. Aí eu, tomando consciência de que sou um espírito, as minhas metas, o que eu vou buscar é para satisfazer eu, espírito, não o corpo. Autorrealização. Eu vou passar a viver a vida em busca das coisas que realmente me satisfaz. Aquele buraco lá vai começar a ser preenchido no meu coração. Autodoação em serviço desinteressado. Eu vou começar a praticar o bem pelo desejo da alegria de fazer o bem. Esse sentimento de alegria de servir que vai me fazer feliz. Não foi o que o Dr. Bezerra falou? Libertação do ego. Participação na vida. Eu vou passar a ser realmente um membro importante da sociedade. Eu vou estar vivendo ativamente no contexto da humanidade. E ela, Joana de Ângeles, diz: para que a identificação do indivíduo com a sua busca de servir seja legítima, há uma perfeita união com o self, de tal forma que não haverá diferença entre dar, receber, amar e ser amado. Quando eu passo a ver a vida, olhando para a vida, com o olhar do espírito que eu sou, nós somos espíritos imortais. A verdadeira felicidade é na consciência, na posse de mim mesmo e no espírito de serviço. Isso vai trazer uma segurança e uma felicidade para nós. Mas lembra que eu falei da questão da dor? Se é possível ser feliz durante sentindo dor? Vamos lá. A dor sendo considerada como um fenômeno natural do progresso de evolução, encarregando-a como instrumento de promoção do ser em relação à vida, eis uma forma eficaz de lograr a alegria, superando os seus mecanismos desgastantes e as ocorrências degenerativas que, não compreendidas e aceitas com equilíbrio, conduz à infelicidade. Então, Joana de Ângeles vem dizer que todas as vezes que a dor bater à nossa porta, não devemos ficar infelizes. Nós devemos olhar para a dor como sendo um instrumento de promoção do ser. Algo no passado eu fiz, nós fizemos de errado, nos afastamos das leis naturais e a dor veio nos colocar no caminho correto. Chico Xavier dizia que as enfermidades, as dores que Chico Xavier sentia, ele chamava minha querida enfermeira. A dor, ela é um efeito da enfermidade moral que eu tenho. E que ela veio dizer: Vaguinho, ó, acorda! Você está com sentimentos aí que está provocando desequilíbrio. Muda de atitude, levanta. Quando eu passo a ver a dor como uma professora, instrumento de promoção pessoal do ser, como a nossa enfermeira da nossa alma, eu vou estar me sentindo fortalecido. Feliz é difícil, mas infeliz eu não vou estar. Nós devemos ver a dor como oportunidade de progresso, de progredirmos. Esse moço aqui, Francisco de Assis, um dos grandes exemplos daquele que viveu, passou por dores imensuráveis e sorrindo, agradecendo pela dor. Ele saiu da Itália e foi até o Egito para tentar persuadir a um sultão
e o Papa a terminar com uma cruzada, com uma grande guerra. E ele fez uma viagem de quase 2 anos. Quando ele voltou para Assis, ele tinha adquirido um glaucoma comatosa. É uma enfermidade que são feridas purulentas de pus dos olhos que ia até as orelhas. Ele ficou com tudo isso aqui em ferida com pus. Na época, no século XIII, o tratamento para isso era queimar com fogo, com ferro quente em brasa. E ele fez uma prece agradecendo ao fogo pela bênção do fogo de curar ele daquela enfermidade. Todos os amigos dele, os franciscanos que seguiam São Francisco, correram, foram para o mato que não queriam ver aquilo. E, no entanto, logo após, o médico botou uma barra de ferro na brasa. Quando a barra de ferro estava vermelha, queimou aquela ferida para cicatrizar. E quando acabou o tratamento, os discípulos de São Francisco chegaram e ele pergunta: vocês fugiram por quê? Eu não senti nada. Fisicamente, claro que ele sentiu, mas a alma dele estava feliz, estava plena, porque ele tinha consciência, maturidade espiritual, plenitude no sentimento de amor, do amor que ele tinha pelo fogo, pela água, pela terra, o cântico das criaturas. E nós vamos aqui encerrando o nosso estudo, onde Joana de Ângeles vai dizer para nós que a busca da felicidade são inevitáveis aos estágios de sofrimento e de prazer. Então nós passamos por muitas dores e faz parte do processo de burilamento nosso, da nossa alma, da evolução espiritual, da gente expiar nossas faltas. E a dor é a professora. Assim, alcança a iluminação, a bem-aventurança, que são as expressões máximas da felicidade. A consciência iluminada é responsável final pela felicidade. A felicidade é uma forma de viver e para que se torne permanente é necessário que seja adquirida o nível de consciência do espírito. Então vamos desenvolver a nossa consciência, estudar, fazer a nossa reflexão, amadurecer, ter um olhar um pouco mais sublime da vida, olhando todas as ocorrências como oportunidade de promoção social. Então, meus irmãos queridos, busquem no livro de Joana de Ângeles, que no livro, repetindo o título do livro, O Ser Consciente, tem muitos detalhes nesse livro que fala, e nós encontramos em PDF ele, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Agradeço muito, estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Deus, Pai de divina bondade e misericórdia, amigos espirituais do GECAL da Ipuaçu, gratidão, Senhor, por esses momentos de paz, de esclarecimento. Nos dê força, coragem, ilumine a nossa vida. Nos ajude, Senhor, a ter uma visão mais aclarada de quem somos, de como viver em plenitude e que possamos buscar a felicidade, o bem-estar e o prazer para nós e para os nossos irmãos ao nosso derredor. Esteja conosco hoje e sempre, que possamos estar na sua luz, na sua glória e que o nosso planeta tão amado possa realmente passar por esses momentos difíceis de dor com coragem, com alegria de servir e que a paz esteja conosco o mais rápido possível. Se conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Gratidão. Muita paz a todos, um forte abraço e até a próxima.